saindo o áudio do Bom Bocamino. dia, bom dia. Não Bom mesmo. dia, bom dia, Eu bom não tô dia. escutando o Bocamino. Bocamino, você Bom tá dia, parecendo, bom dia, bom dia. parecendo um DJ, hein, cara? Você tá chique aí no negócio, hein? Eu tô chique, mano. É igual na onda da Paty, né? Ele com a câmera, Paty. Gabriel, cadê sua apostila? Fone de Pro Play. Fica comentando negócio em grupo de Fortnite aí. Quem? Quem? DX1. Bocamino, Tá né? no Fortnite ainda? Oi, Ronaldo. Oi, Oi. Samara. Tudo bem, pessoal? Foram dormir? Tudo bem. Vocês foram dormir 8 horas da noite? Quando foram dormir? Criança tem que dormir. E aí, Barione? Criança tem que dormir 8 horas da noite. Que horas vocês foram dormir ontem? Meia-noite. Ah, Meia-noite e meia. Ah, uma. Renato foi dormir 9 horas. Mentira, o Pix vai 9h30 pra cama porque a mãe dele mandou. vocês têm que dormir. Criança tem que dormir 8 horas da noite. Toma um chazinho e vai dormir, entendeu? Se eu dormir uma hora, eu acordo, mano. Ó o Vitão, mano. O que Ô, vocês Vitão, querem você dá um rolê com suas Hornets? E O que aí, vocês ficaram Ronaldo? fazendo até Hornet. 1 hora da manhã? O que vocês ficaram fazendo até 1 hora da manhã? Ronaldo, o que é Luffy? Maratonando Luffy? série. Eu dormi 9 horas. O que é o quê, Bocamino? Luffy. É, meu sobrenome, ué. O que é Luffy? Mas de quem? É da parte do meu pai. Luffy. Luffy. Luffy parece nome de escola, né? É. Colégio Luffy. Barione. Colégio Barione. Colégio Eluf. Ó, abram aí, livro 2 agora, hein? Livro 2, página... Tô abrindo já, calma aí. Página 4 e 5. Já tava aberto, foi mal. Página quanto? 4 e 5. Isso. Meu pai amado. O bicho vai pegar, hein? Vai pegar? Tô até vendo aqui já. Quero ver quem é quem agora nesse capítulo aqui, hein? Eu sou. Quero... Pode mandar tudo que eu respondo. É, você vai. Então vamos Errado. começar. Pessoal, mais um minutinho aí. Pode, mas a só gente pai começa a tá aula. errado. Então, Mais um minutinho aí que eu tenho que dar um print nessa tela aqui para ver quem que tá aqui. Eu tô com 20. mandar pra Silvana, né? 22 alunos. Tem que ir pra Só? 22 alunos. Tem um aluno aqui, hein? É, tá faltando. Dá mais um minutinho só e a gente Louco, começa. mano, eu tô me sentindo pro play, velho. Cadê o Renan? Eduardo Santoro chegando. Cadê o Renan? Então, o Renan tá no sítio, né? Sumiu. Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Ô, Ronaldo, Oi. você tem uma Kawasaki e você coloca sua foto de perfil tirando foto com uma bicicleta atrás. Claro, velho. Bike. Ele tira Pô, foto com o que velho. ele quer. Vixe, ninguém me Ô, Ronaldo, Boa, Cauã. Boa, Cauãzinho. É isso aí. Já bota o Bocamino no lugar dele já. Não. quando o outro tá falando burro, abaixa a orelha, Cauã. Passado Ô, louco, Cauã. Bocamino. Você Oi. Você acredita deixava? Eu não deixava, hein? que minha Você moto... deixava, não? Ô, Bocamino. Eu não deixava nem ferrando. O que foi? Você acredita que a minha moto tá parada desde aquele dia que a gente foi na sorveteria? Dá pra mim? Rapaz, eu acho que ela, se bobear, eu vou ter que dar uma carga na bateria dela, que deve ter acabado. Tá Dá parada. pra mim? Eu dou umas cortadas de giro com ela. Quieto. Bom, pessoal, vamos começar então. Quem tá aqui. Quem não tá aqui, não tá aqui, né? Vamos lá. Então, agora, ó, silêncio, colaborem contigo aí, matéria nova. Hein? Multa todo mundo. Ô, Não, é Ronaldo, mas por que sua moto tá... Mas por que sua moto tá parada? Camino, depois a gente continua esse assunto. Vamos iniciar a aula nossa aqui, beleza? Livro 2, então, página 4 e 5. Tem um texto aí introdutório sobre números racionais. Eu não vou ler isso aqui, tá bom? É uma contextualização que eu vou deixar para vocês lerem.
Tá? E tem umas perguntinhas aqui ao final para vocês responderem. Qual é a sua altura em metros? Qual é o preço atual dos combustíveis em sua cidade? Você nasceu com quantos quilogramas? Tem que perguntar para a mamãe aí, né? Para o papai. Qual é a relação entre o número que representa a sua altura, o preço do combustível e sua massa ao nascer? Bom, o que significa tudo isso aí? Números racionais, que é o que está escrito aí. Números racionais, vocês já aprenderam. Acho que no 6º ano alguma coisa, né? Racionais são os números em forma de fração, ou em forma decimal. Então, observem que hora que vocês começarem a responder essas perguntas da página 4, por exemplo, a sua altura em metros, vai ser um número decimal, né? É difícil alguém que tem um número inteiro aí, minha altura é 1 metro, ou minha altura é 2 metros exatos, né? Um número inteiro. É difícil alguém que tenha isso. Normalmente é um número decimal, né? Eu tenho 1,65 m, 1,72 m, 1,93 m, bom, dá um número decimal aí. Sempre que nós falarmos em fração ou decimal, nós estamos falando do conjunto dos números racionais. E é esse o tema do nosso capítulo 6, que a gente vai pormenorizá-lo, né? Nós vamos destrinchá-lo, entendê-lo bem, assim como a gente fez com os números inteiros. Bom, vamos na página 5, que nós vamos começar a relembrar as frações, né? Cada tipo de fração que nós temos, né? As interpretações que nós damos para uma fração. Então, a gente vai, cada item que eu vou explicando para vocês aqui na página 5, eu vou correlacionando na sequência com o exercício 2 na página 7. Então, observe, acompanhe a apostila comigo, nós vamos sempre assim, ó, página 5, página 7, exercício 2, tá? Item a item. Então, vamos lá. Na página 5, eu tenho fração como relação entre parte e todo. O que isso significa? A fração como relação entre parte e todo. Por exemplo, ao montar um grupo de alunos, eu analiso cada parte desse meu grupo. Por exemplo, quantas são mulheres, quantos são homens, quantos têm acima de 1,70 m. Percebam que quando eu faço esse tipo de análise, eu não fico com uma parte do todo. Sei lá, eu tenho 30 alunos na minha sala aí do 7º ano. Se eu disser assim, ó, desses 30, eu tenho 13 meninas e o resto são homens, né? Então, 13 do meu total, 13 de 30 são meninas. Então, eu estou fazendo uma relação da parte com o todo. Qual é a parte? É o 13. Qual é o todo? 30. Então, eu estou relacionando a parte com o todo. Então, essa é a primeira forma da gente interpretar uma fração, tá bom? Relacionando a parte com o todo. A ideia que vocês tiveram lá no 6º ano era algo mais ou menos assim, né? A representação de uma fração, eu tenho um valor inteiro e eu divido ele aqui em 1, 2, 3, 4 partes iguais. E aí eu pego uma parte do todo, né? Eu pego uma parte, 2 partes, 3 partes. Portanto, do meu inteiro, eu fiquei com 3 partes de 4. Não é isso? A gente aprendeu isso. Isso é a relação da parte com o todo. Agora, virem para a minha folha, na página 7, o exercício 2. Vamos ver se quem que está afiado aí, se o Bocamino está bom hoje mesmo para responder isso aqui, ó. Escreva situações que podem ser representadas pela fração 2/3 em cada um dos significados a seguir. Então, letra A. Relação entre parte e todo. Então, você vai ter que escrever uma situação uma situação concreta, onde apareça a fração 2/3 como um resultado de uma relação de uma parte com o todo. Quem consegue me dar um exemplo aí?
Posso eu, Ronaldo? Pode, Filipão. Eu tenho 3 chocolates em casa, 2 é Nestlé. 3 chocolates em casa, 2 são Nestlé. Ele fez uma relação de parte com o todo, não é? Muito bem, Filipão. Alguém mais? Obrigado. Eu tenho um chocolate em casa e eu comi 2/3 dele. Comeu 2/3 dele. É uma Eu relação. comi a barra inteira. Esse exemplo seu, Cauã, ele também serve aqui, mas ele vai encaixar melhor no item B e você vai entender o porquê. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui para tentar ajudar, hein? Além desse do Ô, Felipe. Ronaldo, eu posso falar a minha? Pode, Lucas. Coloquei, estava comendo um chocolate e dei 2/3 para meu amigo. Esse exemplo seu, Lucas, é muito parecido com o do Cauã. E ele vai encaixar legalzinho no item B. E aí você Ô, vai... Ronaldo. Vamos lá. Pode falar. Ronaldo. Pode falar. Ué, na minha sala tem 3 alunos, mas só 2 vieram. Na minha sala tem 3 alunos, mas só 2 vieram. Poderia ser um exemplo também, mas ele também se encaixa no item, talvez no item C aqui, tá bom? A gente vai ver aqui na razão. Todos esses são exemplos de frações usando o número 2/3, tá bom? Eu só quero que a gente entenda algumas interpretações que são dadas. Nenhum exemplo que vocês deram estão errados, todos estão corretos, mas ele vai encaixar nessas subdivisões nossas aqui de maneira mais precisa numa situação ou outra. Fiquem com o exemplo que o Felipe deu e eu vou dar mais um para vocês agora, para ver se encaixa. Por exemplo, eu tenho na nossa sala do 7º ano vários monitores, né? Mas vamos fazer de conta que eu tenho apenas 3 monitores, né? O Lucas, a Samara e a Mariana. O Renanzinho apareceu aqui agora. Tem 3 monitores, Lucas, Samara e Mariana. Não é? Então, o meu todo são as 3 pessoas. As 3 pessoas, os 3 monitores. Bom, mas desses 3 monitores, apenas 2 são mulheres. Né? Então, 2/3, né? 2 partes do meu todo, que é o 3, são mulheres. Perceberam como eu relacionei a parte com o todo? Né? 2 mulheres, 2 pessoas, dos meus 3 monitores, são mulheres. Fiz uma relação da parte com o todo. Entenderam a diferença? Estou relacionando uma parte com o todo. Anotem aí, esse exemplo que eu dei, mais aquele do Felipe. Beleza? E aí vocês vão entender o porquê que os outros encaixam no item B agora. Vamos voltar na página 5. Fração como quociente. O que é um quociente? Resultado de uma Resultado divisão. da divisão. Resultado da divisão. Perfeito. Muito bem. Então veja que fração como um quociente, vocês sabem que quando eu pego uma fração, eu estou dividindo algo, né? Toda fração, então, significa uma divisão. Beleza? Bom, e a interpretação da fração como resultado de uma divisão. Por exemplo, eu pego uma coisa inteira e divido ela em 4 partes iguais. E aí eu peguei 3 partes. Foi o que eu fiz aqui no meu desenho. Peguei o inteiro, dividi ele em 4 partes iguais e peguei 3 partes. Entenderam mais ou menos a ideia? Fração como quociente, eu pego uma coisa e divido ela em partes iguais. É uma interpretação da fração como sendo o resultado de um quociente. Agora, observe os exemplos que apareceram anteriormente, do Lucas, do Cauã e acho que do Benato, né? Por exemplo, eles pegaram uma barra de chocolate e dividiram ela em 3 partes e comeram 2. Ou deu 2 para um colega, né? Não foi mais ou menos isso? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o inteiro, que é o chocolate, dividiram em 3 partes iguais e pegaram 2. Então, quando a gente volta lá na página 7, no item B, ele pede exemplos da utilização da fração 2/3 como resultado de um quociente, né? Então, vocês podem usar esses 2 exemplos que foram dados aí pelos alunos
e escreverem outro se vocês quiserem. Tentem me dar mais exemplos onde apareça o 2/3. Alguém? Ô, Ronaldo, Oi? posso falar? Só não sei se está Pode. certo. Pode falar. Eu estava regando as plantas do jardim e esqueci de regar 2/3. Estava regando e esqueceu de regar 2/3. Duas Ô, partes. Ronaldo, Beleza, é um exemplo. esse daqui é um. Estava carregando meu celular e carregou 2/3 da bateria. Carregou 2/3. Você dividiu a carga da bateria em 3 partes iguais e pegou 2 partes. Legal. Posso dar uma, Ronaldo, de novo? Vai lá, Filipão. Minha mãe fez arroz e feijão. Sobrou 2/3 de arroz e 3/4 de feijão. Beleza, agora você encaixou aí uma fração 3/4 também, né? Fiquemos com os 2/3, que é o que o exercício está pedindo. Tá? Então, sobrou 2/3 de arroz aí. Você dividiu o arroz em 3 partes iguais e comeu, e sobraram Uma 2 só. partes, né? Uma parte apenas. Beleza, você fez uma divisão aí. Estão entendendo o que é o resultado de um quociente? Perceberam a diferença entre relação da parte com o todo e agora o resultado de um quociente? A diferença é muito singela, tá? Uma linha muito tênue aí da distinção entre os dois, porque na verdade tudo isso se trata de fração, né? E fração é uma coisa só. É só uma questão de interpretação do significado, a construção de um significado para um número, né? Porque um número não representa absolutamente nada, né? O que significa? Se a gente olha aqui, o número 3/4, pô, o que isso é isso? Não significa nada, absolutamente. A não ser que a gente dê uma interpretação para esse número, tá? A partir do momento que a gente dá uma interpretação lógica, racional, aí ele tem algum valor. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, vão escrevendo essas respostas todas que estão aparecendo aí. Falta mais um, né? Vamos voltar na página 5. Não. Oi. Pode falar, Benato. A gente não vai fazer a CEAD? Vamos, estamos indo passo a passo. Como no método do Jack, por partes. Tá. Olha só. A fração como razão. E é daí que aparece o número racional, né? Os números racionais vêm de razão. Olha só, o terceiro exemplo na nossa página 5, fração como razão. É quando eu passo a comparar objetos. Esses objetos que podem ser medidos. E quando um objeto, um algo, uma coisa existente, pode ser medida, ela é chamada de grandeza. Não sei se vocês já aprenderam sobre grandezas. É um conceito que vocês vão usar muito em ciências, na parte de física e matemática também, tá? Então, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo o que pode ser medido. Tudo que pode ser medido é uma grandeza, tá bom? Então, por exemplo, a sua altura, ela pode ser medida? Pode. Então, a altura é uma grandeza, tá? Vamos pensar o que mais? Quantidade de arroz que a mãe do Felipe vai fazer. Ela pode ser medida? Pode, é uma quantidade de arroz. Pode. Né? Então, se ela pode ser medida, então o arroz, quantidade de arroz, é uma grandeza. Então, tudo que a gente pode medir é uma grandeza. Tá bom? Bom, então razão é a comparação entre duas grandezas. Olha o exemplo que está na apostila na página 5. Ele diz assim, ó, você está num posto de combustível. No horário de pico, a cada 5 carros que chegam, a cada 5 carros abastecidos com etanol, então olha que eu estou comparando 5 carros com álcool, com etanol, a cada 5 carros com etanol, outros 2 são abastecidos com gasolina. Então, olha só, eu fiz a comparação. Ó. Comparei
as grandezas, quantidade de carros com etanol e quantidade de carros com gasolina. Perceberam que há uma comparação aqui entre duas grandezas? A quantidade de carros com etanol, eu consigo calcular? Consigo, né? Quantos carros vêm aqui e abastecem com etanol? É uma quantidade, então é uma grandeza. A quantidade de carros que chegam no meu posto para abastecer com gasolina, eu consigo quantificar também, né? Eu consigo calcular essa quantidade. E aí eu fiz uma relação aqui, ó, eu comparei essas duas grandezas, olha. A cada 5 carros que abastecem com etanol, eu tenho 2 carros que abastecem com gasolina. Eu tenho uma relação que a gente chama de 5 para 2. De 5 para 2. A cada 5 carros com etanol, 2 com gasolina. Beleza? Eu poderia inverter essa ordem aqui? Poderia também, olha. Eu poderia vir aqui e dizer diferente. A cada 2 carros com gasolina, 5 carros com etanol. Olha que beleza. Aí eu mudei a minha relação, ó, de 2 para 5. Olha a diferença. É a mesma coisa, a ideia é a mesma, eu só inverti, né? No numerador agora eu coloquei gasolina e no denominador o etanol. Estou fazendo a comparação entre duas grandezas. Esse tipo de comparação é importantíssima de ser entendida, porque vai usar muito. E tem muito aluno avançado aí que não consegue fazer esse tipo de comparação entre grandezas, tem dificuldade. Então vamos voltar agora na página 7, no item C, ele pede exemplos onde você use a fração 2/3, mas agora com o entendimento de razão. E deem exemplos aí. Oi? O que você falou, Ronaldo? Posso falar? Página 7, Benato. Item C. Ele me pediu ali o exemplo da fração 2/3, mas me dando o entendimento de 2/3 como razão, né? A comparação entre duas grandezas aí. Pode falar, Lucas. Posso Eu não sei falar? se tá certo, mas tipo assim, ó. A sorveteria, a cada 2 sorvetes de creme, 3 são de chocolate. Olha só, na sorveteria do Lucas, cada 2 sorvetes de creme, sempre que eles vendem 2 sorvetes de creme, eles acabam vendendo também 3 sorvetes de chocolate, né? A quantidade de sorvete de creme eu posso medir, né? A quantidade de sorvete que eu vendo de creme? Posso. Eu vendi 2. E no mesmo momento que eu vendi 2 de creme, eu vendi 3 de chocolate. Isso segundo o Lucas. Quem mais aí? Ronaldo, Fala, Benato. por exemplo, eu vendo pastel. A cada 3 pastéis que compram, 2 são de queijo e 1 de carne. Então, 2 pastéis de queijo. Todos esses exemplos aí vocês podem anotar na apostila. A cada 3 pastéis de queijo que o Benato vende, a cada 2 pastéis de queijo que o Benato vende, 3 são de carne. A cada 2 pastéis de queijo, 3 são de carne. Beleza. Mais algum exemplo? Posso dar um? Vai lá, Filipão. Eu trabalho numa floricultura. A cada 2 rosas que eu vendo, também vendo 3 orquídeas. A cada 2 rosas que o Filipão vende, 3, ele vende também 3 orquídeas. Maravilha, estamos comparando duas grandezas, rosa e orquídeas. A cada 2 rosas, 3 são orquídeas. Né? A cada 2 rosas, 3 são orquídeas. A cada 2 rosas que eu vendo, eu também vendo 3 orquídeas. Mais algum exemplo para finalizar? Último. Eu, Vai lá, Samara. A cada 3 pessoas que pagam em dinheiro, 2 passam o cartão de crédito. A cada 2, perfeito, em cada 2 pessoas que pagam com dinheiro, cada 2 pessoas que pagam com dinheiro, outras 3 pagam com cartão de crédito, ela colocou, né? Maravilha. Aí temos 4 exemplos. Perfeito, entenderam legalzinho, hein, gente? Parabéns. Vamos ir, tem mais um exemplo aqui para a gente finalizar.
Mais um exemplo para a gente finalizar. Fração de uma quantidade. Fração de uma quantidade. Olha só, esse também é bem simplesinho, né? Olha o exemplo que a apostila traz para a gente, ó. Luciana tem 8 cupcakes. Ela pretende dar 3/4 do total para sua irmã. Como que ela pode fazer essa divisão? Bom, então eu tenho uma quantidade de algo agora, ó. O que eu tenho agora? 8 cupcakes. Cupcakes. Deixa eu escrever aqui. Cupcakes. Cupcake. Beleza. Eu tenho uma quantidade de algo, 8 cupcakes. E ela quer dar quanto? 1/4 para a irmã dela? Ela pretende dar 3/4. Então, 3/4 irá para a sua irmã. Para a irmã. Bom, isso aqui é a ideia de fração relacionada a uma quantidade de algo. Quantidade de quê? Quantidade de cupcakes. Como é que eu posso resolver esse problema? Tem duas maneiras. Temos a fração, a multiplicação entre frações. Olha só, 3/4 de 8 cupcakes. Não é isso que ela quer? Eu quero 3/4 de 8 cupcakes. Essa preposição de aqui, ó, vocês já devem ter aprendido no 6º ano, representa uma multiplicação. 3/4 multiplicado por 8. Como é que eu faço essa conta? Alguém sabe me dizer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Divide. Não. A multiplicação é como se tivesse o denominador 1 aqui, ó. Ao contrário, então? Não. Multiplicação é de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Ah, é? Fica 1 ali no de baixo do 8, né? Isso. Ah, tá. E pode cancelar também, não pode? Lembrei. Pode também, Por ser 4. Vamos por partes, como diria o Jack. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 4, 6. 6. Tá bom? Então, quantos cupcakes a menina vai dar para a irmã? 6 cupcakes. Beleza? O Felipe falou da gente simplificar. Ó. Eu tenho 3/4 multiplicado por 8. Né? Eu não poderia escrever isso aqui, ó. 3 vezes 8 dividido por 4. Eu poderia ter escrito assim. Por quê? Porque 3 vezes 8 é o 24, que apareceu aqui, ó, né? 24 dividido por 4. Então, olha só. Esse 8 aqui, eu posso simplificar pelo 4. E dá 2 aqui, não dá? 3 vezes 2, 6 do mesmo jeito, tá bom? Então, eu não precisei multiplicar aqui e apareceu 24. Eu já simplifiquei a conta ali embaixo. Entenderam essa passagem? Sim. Maravilha. Ó, podemos fazer uma outra coisa aqui, ó, para resolver esse problema. Além dessa, nós temos essa forma de resolver. E a fração como quantidade, eu poderia ter feito o quê também? Eu não quero 3/4, então eu quero dividir o meu inteiro em 4 partes iguais. Não é isso? Se eu fizesse a minha fração aqui, ó, meu inteiro, eu vou dividi-lo em 4 partes iguais. 1, 2, 3/4. O total aqui, ó, somando as 4 partes, eu tenho 8 cupcakes. Em cada fração aqui, ou seja, a cada 1/4, eu tenho quantos cupcakes? Quem saberia me dizer? 1 cupcake? 2 cupcakes a cada 1/4 ali. 2. Cada 1/4 eu tenho 2 cupcakes. Ó. É 8 2, dividido por 4 é 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Não é isso? Então eu fiz apenas o quê? 8 dividido por 4. Então eu tenho que a cada 1/4 equivale a 2 cupcakes. 2 cupcakes. Beleza? Se eu quero 3/4 para ela, então é só eu pegar aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 2,
6 cupcakes. 3/4 igual a 6 cupcake. Entenderam? São duas formas de resolver. Qual que a gente deve usar? Sugiro que usem essa ideia da multiplicação porque é mais rápido, né? É mais rápido. Mas não devemos perder a interpretação do problema como uma fração aqui. Entenderam o que é fração como quantidade? Fração de uma quantidade? Beleza. Então, voltemos para a página 7. Você pode reexplicar um pouco, Ronaldo? Hã? Você pode reexplicar a fração de quantidade? De uma Reexplicar? quantidade? É. As contas você entendeu? Então, eu quero que você reexplique as contas só. As contas, tá. A ideia tá... Fração como quantidade é você pegar uma quantidade de algo, no caso aqui eu tenho 8 cupcakes, e eu vou pegar uma fração deles, né? Então, fração de uma quantidade. Bom, se ela vai dar para a irmã 3/4 dos cupcakes, 3/4 de algo, tá escrito aqui, ó, 3/4 de algo, 3/4 de 8. Essa preposição de, ela é uma multiplicação, beleza? Sim. Ela é uma multiplicação. Então, eu tenho 3/4 de 8. 3/4 multiplicado por 8. 3/4 multiplicado por 8 é como se eu tivesse aqui o denominador 1. Beleza? Sim. Como que eu faço multiplicação entre frações? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, eu vou ficar com 3 vezes 8 sobre 4 vezes 1, que é 4. Eu posso fazer essa multiplicação. 3 vezes 8, que vai dar 24 sobre 4, e 24 dividido por 4 dá 6. Ou eu faço a simplificação aqui, ó. Eu corto esse 8 com esse 4, porque eles estão na mesma tabuada, né? 8 dividido por 4 dá 2. E 3 vezes 2, 6. Isso. Ah, tá, entendi. Beleza? Aqui, na ideia de fração, você entendeu? Entendi. Essa aqui, onde eu achei que cada 1/4 vale 2. Onde eu achei aqui, ó, que cada 1/4 vale 2 cupcakes. Certo. Entendeu essa? Entendi. Beleza. Por quê? Porque eu tenho 8 cupcakes. Vou dividir em 4 partes iguais. Então, 8 dividido por 4 é igual a 2 cupcakes em cada fração, né? Então, cada fração do meu inteiro tem 2 cupcakes. Se eu quero 3 partes, 2 mais 2 mais 2 me dá os 6 cupcakes da mesma maneira. Tá bom? Então, são duas maneiras de fazer o cálculo. Duas formas de calcular. Gente, voltemos na página 7, item D. Fração de quantidade. Então, ele quer que você pegue o 2/3 e escreva um exemplo onde a gente possa interpretar como sendo fração de quantidade. Quem me dá um exemplo aí? Posso falar? Manda aí, Mariana. Eu tenho 2 chocolates e irei dar 2/3 para minha amiga. Olha só, a Mariana tem 2 chocolates. 12. 12 chocolates. E ela dará 2/3 para as amigas. Beleza, ela tem uma quantidade de algo. Ó. O que ela tem? 12 chocolates. 2/3 desse total de chocolate dela, ó, ela dará para as amigas. Então, 2/3 de 12. Benatão, calcula isso para mim aí. 2 vezes 12 dividido 24. por 3. Eu posso fazer a multiplicação aqui, ó? Posso. Mas eu também posso simplificar, né? Para facilitar as contas para mim, ó. O 12 e o 3 estão na mesma tabuada, ó. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. 2 vezes 4? 8. Quantos chocolates ela dará para as amigas? 8 chocolates. 8. Beleza? Posso falar um exemplo, Ronaldo? Pode falar, Benato. Eu tenho R$150 e vou dar 2/3 para meus amigos. Nossa senhora, esse cara é bondoso mesmo, né? Tô na dúvida se eu pego o chocolate da Mariana ou se eu pego os 150 do Benato. Vamos calcular. O dinheiro você compra chocolate e ainda sobra. 2/3 ele dará para os amigos.
Portanto, 2/3 de 150. Como que eu faço isso? 2 vezes 150, né? Aqui tem o denominador 1, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 2 vezes 150 sobre 3. Olha só. O que é mais vantajoso? A gente multiplicar tudo aqui, que vai dar 300 sobre 3, que é igual a 100. Não é? Também dá para fazer 150 dividido por 3, né? Que dá 50 vezes dividido 2. por 3 daria o quê? 50, né? E 2 vezes 50 também daria o meu resultado. Belezeira? Ronaldo, Beleza. Fala, quem está conversando comigo aí? Heitor, Heitor, pode falar. por exemplo, se eu estou devendo R$50 na cantina e eu pago 2/3, tem como? Tem também, bom exemplo. O Nestor agora, ó. O Nestor. Nossa, tá parecendo Nestor aqui, eu chamei de Nestor. O Heitor, o Heitor tá devendo, ó. Ei, caloteiro. Tá devendo R$50 na cantina. E ele pagou 2/3. Vamos ver quanto que ele pagou? 2/3 de 50. Denominador 1, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 2 vezes 50, dividido por... Ô, Ronaldo, essa situação aí é de quociente? Não, essa aqui é fração de quantidade, item D. Ah, tá. Beleza. Olha só, 2 vezes 50 dá quanto? 100. 100 dividido por 3. 100 dividido por 3 dá quanto, gente? 33,33333. Belezeira, faça uma divisão aí. 33, olha só, caímos num número racional de novo. Por que um número racional? Porque é um número decimal, aproximado, tá? Ele é aproximado. A gente vai ver que isso aqui é uma dízima periódica mais para frente. Não sei se vocês já aprenderam ou não, mas a gente vai ver que é uma dízima. Já aprendeu no passado. Isso. É um número racional. Todos os anteriores deu um número inteiro, né? Que a gente vai ver que também é um número racional. Todo número inteiro também é um número racional. Agora, esse aqui é um racional clássico, a gente pode chamar assim, um racional raiz. Racional porque deu um número decimal. Lembram? Número racional é uma fração ou um número decimal. Bom, esses aí foram os 3 exemplos que nós tivemos para o item D. Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu não, sem dúvida. Não. Sem dúvidas, Ronaldo. Tranquilinho? Sem dúvidas. Então, a tarefa de vocês... Sem dúvida. Sem dúvida, Ronaldo. A tarefa de vocês vai ser o exercício 1, letra A, B e C, na página 6, tá bem? É a tarefa de vocês. Beleza. Qualquer dúvida, a gente conversa aí. Vai Beleza? entregar até segunda? né? Até amanhã, né? Eu coloquei? Amanhã? Mas amanhã é feriado. Não tem problema. É só vocês fazerem hoje à tarde e me entregam até amanhã. Não tem problema. Mas tem que entregar De cedo. hoje para amanhã. Pessoal, tem 1 minuto de vídeo aqui, vai cair a chamada, tá bom? Ronaldo, Até amanhã às 8 horas. A gente tem mais um WhatsApp ali, beleza? Por quê? Você vai criar outra chamada ou não? Não vai ser necessário. Tá bom. Falou. Tchau, Ronaldo. Falou, Ronaldo. Ronaldo, Tchau. Ronaldo, na sua segunda aula vai ter Zoom? Ah, não, hoje não Segunda tem, aula. né? Falou, Ronaldo. Falou. Tá, valeu, Ronaldo.